No entanto, apesar da Antártida estar muito deslocada, está no planeta Terra, que é um sistema aberto, e não sei se sabem, mas nós ouviram falar do buraco do ozono, ou seja, a camada do ozono que é mais fina, situa-se por cima da Antártida. Tenho quase certeza absoluta que a Antártida é o continente no planeta Terra que emite menos CFCs. No entanto, devido à atividade gravitacional e atividades atmosféricas, é na Antártida que se encontra o buraco do ozono. Isto mais ou menos vamos falar certamente da cover belt, das correntes oceânicas, em que faz com que haja o upwelling com que alimenta os oceanos. E também já ouviram falar sobre ice cores. Para mim, os ice cores são extremamente interessantes, apesar de eu ser biólogo, porque são como se pudéssemos aceder à biblioteca da Terra. Ou seja, através dos ice cores, conseguimos perceber como é que a nossa Terra era há centenas e há milhares de anos atrás, e assim conseguimos perceber como é que ela se vai comportar. Ou seja, sabendo como é que ela se foi adaptando no passado, conseguimos perceber como é que ela se vai adaptar agora. E também por alterações climáticas e aquecimento global, já ouvimos falar, e sendo a Antártida a região do planeta que mais aqueceu nas últimas décadas, e sabendo que aquilo que se passará lá vai mais certamente afetar aqui, é muito importante nós conseguirmos perceber como é que os animais antárticos e como é que o ambiente antártico está adaptado às alterações climáticas. A título de curiosidade, no pior cenário possível, se todo o gelo da Antártida derretesse, sabem quantos metros é que a água subiria? No médio do oceano? Estamos àquela altura aqui. Aí 10 metros, no mar? 20? Ok. Se todo o gelo da Antártida derretesse, nunca vai acontecer, o nível médio da água do mar subiu 80 metros. Outra coisa, e já passámos muitas das plataformas sobre pesca e sobre os estados dos oceanos, a Antártida é a maior reserva natural do planeta. É considerado como o maior e melhor laboratório natural do planeta, porque o efeito dos homens lá é muito pouco sentido. Este é um exemplo em que este senhor era o médico da base búlgara que tinha feito trabalho de campo, e ele era pescador amador e um dia foi pescar. E ele, em cerca de meia hora, tirou 90 peixes, coisa que é completamente impossível em Portugal. E é uma das coisas muito importantes na Antártida. Já há pesca na Antártida, e como vocês sabem, houve pesca de baleia, que não era pesca, era investigação científica de conteúdos de macaco de baleia. Não vamos referir os sentimentos dos japoneses. Mas já há pesca dirigida na Antártida, principalmente para toothfish, que é bacalhau da Antártida e da Patagónia, para algumas espécies de lulas e mais recentemente para krill. O krill tem sido brutalmente afetado para ser usado principalmente na agricultura. Outra característica muito importante de trabalhar na Antártida é este nosso patrocínio da Antártida aqui. É que na Antártida existe um tratado, que é o Tratado da Antártida, que o seu segundo artigo é este, e basicamente o Tratado da Antártida diz que a Antártida é utilizada única e exclusivamente com fins de ciência, ou seja, qualquer pessoa que se encontre na Antártida está lá porque tem objetivos científicos. É estritamente proibido fazer qualquer tipo de prospecção de minerais, petróleos, é proibido fazer testes militares, ou seja, a Antártida é única e exclusivamente dirigida para a ciência. Isso faz com que países que supostamente são extremos opostos, como Rússia e Estados Unidos, consigam fazer colaborações e trabalhar em conjunto. E fazer ciência polar sem colaborações não é possível. O ambiente é extremamente adverso, tu precisas sempre ter alguém a proteger as tuas costas, por assim dizer, e a logística é demasiado cara. Por isso é que é muito importante que a ciência polar portuguesa se junte a estes painéis internacionais e conseguimos deste modo trazer um know-how para Portugal e levar também o nosso conhecimento. Temos cientistas portugueses muito bons, conhecidos internacionalmente, e é uma área científica que não é só polar, mas consegue ter adaptações a nível de Portugal, por assim dizer. Esta é uma breve história da ciência, do impacto que Portugal teve na ciência polar. Começámos no início do século XV, XVI, com os nossos exploradores, o mais conhecido, sendo Valdir Magalhães. Depois, em 57, no segundo ano polar internacional, tivemos que é o 2011-2012, tipo uma bolsa de mobilidade,
ciência que nós fazemos, nós populares, não perguntem sobre isto, porque eu sei quem são, mas sei muito pouco sobre o que eles fazem, que são áreas completamente distintas. Ali em cima está um ROV que nós conseguimos angariar através de crowdfunding, tira imagens de muito alta resolução para fazer mapeamento de zonas de permafrost. Aqui é o Eduardo de Ferro a recolher contaminantes no Ártico. Sim, porque, não sei se sabem, mas os povos indígenas do Ártico são a população humana com o nível de mercúrio mais elevado. Não se sabe, não se percebe ainda porquê, mas nas regiões polares a tendência para a acumulação de mercúrio em predadores marinhos é ainda maior do que é normal. Aqui era um sistema de recolha de partículas de ar, uma recolha de um core de terra de um lago que estava gelado na Antártida, alguma biologia marinha de peixes devido às proteínas anticongelantes, a Catarina que faz microbiologia nos dry valleys, os bicos de lulas que o José Xavier analisa. Aqui é uma imagem do permafrost, não sei se sabem o permafrost, também não sabia o que era e aprendi. Permafrost é solo permanentemente gelado, ou seja, a terra, não é água, é terra, que está congelada devido à temperatura ser muito baixa. E ele é considerado permafrost se estiver congelado pelo menos durante 3 anos. O permafrost é extremamente importante para conseguirmos perceber as alterações climáticas e o aquecimento global. Especialmente, sem dúvida alguma, que a ciência lá mais interessante são a trabalhar com pinguins. A Antártida é, sem dúvida alguma, um local de paisagens idílicas. Honestamente, acho que, pessoalmente, é daquelas viagens que a gente quer fazer, porque temos aquilo ali ao fundo era uma montanha de gelo. E, como vocês sabem, na Antártida há frio, ou seja, a Antártida tem um dia por ano, que é o Sol nasce em outubro e põe-se em março. Ou seja, de outubro a março temos um período de quase 24 horas de luminosidade. E o Sol vai rodando lá em cima, e conforme o Sol rodava, aquela montanha mudava de cor, um canhão de lava. Depois temos os famosos e gigantes icebergs. Este era um iceberg que tinha cerca de 3 ou 4 vezes a altura deste edifício. E este é um dos pôres do Sol mais bonito que alguma vez vi, quando o Sol se punha atrás das montanhas. Mas não é só de imagens bonitas que a Antártida faz. A Antártida é por muitos considerada um deserto. Mas porquê um deserto? Os desertos são locais sem água disponível. Na Antártida a água está ou sob a forma de gelo ou sob a forma de água salgada. Nenhum de nós bebe gelo ou água salgada. O deserto é também um local com temperaturas extremas. A Antártida tem temperaturas extremas. E um deserto é também um local onde a biodiversidade está muito adaptada às condições. A Antártida é a região do planeta com mais espécies endémicas. 80% das espécies da Antártida são endémicas, ou seja, 80% das espécies que ocorrem na Antártida só ocorrem na Antártida. Mas como todos os bons desertos, têm os seus oásis e hotspots de diversidade animal. Esta imagem, não sei se conseguem ver muito bem. Esta aqui é uma montanha, está aqui um barcozinho, e aqui está assim uma zona meio esverdeada. E aqui está assim uma zona meio alaranjada, não sei se conseguem reparar. Okay. Se nós fizermos um pequeno zoom nesta zona alaranjada, o que nós encontramos é isto. Aquilo é uma colónia de pinguins de barbicha com cerca de 10 mil indivíduos. Sim, aquilo tudo laranja é tudo cocó. Cheio também como vocês possam imaginar. Mas a Antártida não é só pinguins. Há alguma, se pode dizer alguma, fauna que... Peço desculpa, flora. Talvez ao contrário. Mas baseia-se a 2 ou 3 espécies de gramíneas, alguns musgos e líquenos. Não há nada que chegue ao tamanho de um arbusto, ou seja, não há árvores, não há qualquer tipo de proteção. Depois temos também, há muitas espécies de aves marinhas. Isto é um albatroz viajeiro, que é a maior ave marinha. Pode chegar a ter 4 metros de envergadura. É muito engraçado vê-los voar. Depois, na Antártida há muitas espécies de cetáceos, muitas espécies de fotas. Isto é um elefante marinho macho. E eu tenho uma pergunta para vocês, que eu há bocado fiz, já algumas pessoas não souberam responder, mas quero que pensem, se não souberem responder, ou se souberem responder, quero que ponham o braço no ar, mas que não digam. Alguém sabe responder esta pergunta? Hã?
invenção de calóricos? Não sei, nunca comi pinguim. Mas ok. Então, vocês já sabem que esta imagem aqui é verdade ou é mentira? Esta é mentira, obviamente. Mas acham que isto seria possível no meio natural? Não. Porquê? Okay. Eu vou-vos deixar pensar e no final vocês podem fazer perguntar a mim e eu respondo. Então, daí outra questão. Já vos mostrei o urso e o pinguim. Então, e qual é que é o maior animal estritamente terrestre da Antártida? Alguém sabe? O que é que acham que é? Têm que colaborar comigo. Se vocês não têm que também posso fazer. Uma ideia? Qual é que é o maior animal terrestre? E é o marinho. É mar. Não. Estritamente terrestre. Depende única e exclusivamente do ambiente terrestre. Adianta pensar que todas as aves antárticas são marinhas, por isso não há nenhuma ave. São todas marinhas. Não. Na Antártida, essa é uma das grandes diferenças entre o Ártico e a Antártida. No Ártico tens indígenas, na Antártida só tens cientistas, somos espécies invasoras. Nenhuma pista? Um inseto. Aquele é o maior animal terrestre da Antártida. É um mosquito sem asas. Tem cerca de 1 milímetro, mas o maior animal estritamente terrestre da Antártida é um mosquito sem asas. Isto é bastante estranho, porque no Ártico, no Polo Norte, temos ursos, há raposas, há coelhos, há bastantes aves terrestres. E a questão é que, não sei se o Ártico não é um continente, porque é gelo sobre o oceano. Ou seja, se vocês chegarem ao Polo Norte geográfico e fizerem um buraco, tem 6 metros de gelo e depois é água. Enquanto na Antártida é solo. Ou seja, se vocês chegarem ao Polo Norte, ao Polo Sul geográfico, fazem um buraco de cerca de 3 km de gelo, depois encontram terra. E também mais terrestres, este é o maior animal terrestre da Antártida. E esta é uma imagem de um artigo que está impresso desde 2011. Mas é uma imagem muito importante, fala basicamente sobre a cadeia trófica antártica e mostramos claramente que o krill é das espécies mais importantes. E vemos que temos muitas espécies de aves marinhas. E isso é aquilo em que eu me foco na minha ciência e aquilo em que o meu grupo se foca. Eu costumo vestir palestras de t-shirt, mas hoje está um calor ártico que não me dá muito jeito. Esta é a t-shirt que eu costumo utilizar. Que é uma t-shirt que diz The Seabird Gang a defender os oceanos. E é basicamente aquilo que nós fazemos. Porque nós utilizamos predadores de topo, que resolvem aves marinhas, para perceber como é que o oceano está. Se elas se alimentar bem e estão bem nutridas e não têm que fazer viagens muito longas, quer dizer que o alimento delas está bem. Se o alimento delas no oceano está bem, quer dizer que a cadeia trófica no oceano está toda bem. Ou seja, nós conseguimos perceber só a condição física do oceano, por assim dizer, através da análise dos predadores de topo. Uma grande questão na Antártida é que não é muito fácil obter amostras e os animais fogem com relativa facilidade. O exemplo disso é porque é que eu escolhi seguir esta área. Eu não estava a ver o livro. Ainda não estava. Eu prometo que ainda não estava. Eu andava em Coimbra, como a Sofia disse, no meu último ano de licenciatura e eu sabia que queria seguir ecologia e eu sabia que gostava muito da interação entre predador e presa. E elaborei a minha tese sobre o papel dos celotes na cadeia alimentar antártica através da perspectiva de dieta de predadores de topo. Basicamente, os celotes são lulas, polvos, cuttlefish não é celotes, é chuco. E o náuticos. Só que eles são características muito interessantes, que são animais extremamente inteligentes e eles veem muito bem, ou seja, são muito difíceis de capturar por redes científicas. E como na Antártida a pesca dirigida para as lulas é só algumas espécies, esta foto não foi na Antártida, foi nos Açores. Nós utilizámos diferentes predadores, como pinguins, albatrozes, falcões de leopardo, cachalotes principalmente. E no meu caso específico, utilizei as duas espécies de bacalhau da Antártida e da Patagónia, para
perceber a dispersão das lulas. Ou seja, há pesca dirigida para estas duas espécies de bacalhau. Nós sabemos que eles são espécies residentes, ou seja, ficam mais ou menos naquela região. Sabendo a profundidade e a localização em que eles foram capturados e estudando as lulas que foram encontradas nos estômagos deles, nós conseguimos perceber a dispersão de lulas ali, ou seja, os bacalhaus das nossas canas de pesca. Facilita muito neste tipo de amostragem. Seja, aqui há alguns espécimes de lulas que nós encontramos. Isto aqui é um braço de uma condacóvia e não sei se conseguem ver, mas aqui, ou seja, entre cada dois traços é 1 centímetro. As lulas que nós vemos aqui são. Nós em Portugal encontramos lulas nos Açores mais ou menos deste tamanho, isto são lulas grandes. Na Antártida, já ouviu falar da lula gigante, da Archaeopteryx. Na Antártida foi encontrada uma lula classificada como colossal, que é a mesma Archaeopteryx, que é ainda maior. Elas conseguem chegar a atingir cerca de 12 a 13 metros, só o tamanho do humano, ou seja, só daqui a aqui, sem contar o tamanho dos tentáculos. Então, mas como é que nós conseguimos identificar lulas nos estômagos dos peixes? Elas têm tecido mole e quando digeridas. Já algum de vocês ajudou os vossos pais ou mães a cuidarem um polvo ou uma lula para jantar, para almoçar? Sim. Já repararam que ela tem, naquela parte chamada olho, ela tem um pequeno, se for um polvo pequeno, tem uma coisinha assim, tem um pequeno bico. Nós, através da análise desse bico, conseguimos perceber que espécies é que são e conseguimos, através de algumas medições, conseguimos através de fórmulas matemáticas e questionar qual é que é o peso e o tamanho do indivíduo. Apenas através do bico, é uma estrutura de queratina que aguenta a digestão, conseguimos perceber isso. E a grande questão é, na altura em que havia caça ao cachalote, quando havia um cachalote, eram encontradas dezenas de milhares de bicos lá dentro. Ou seja, para imaginar a quantidade de luzes que um cachalote come. Okay, mas não ficando mais nisto, já tenho isto prometido, por isso terem mais dúvidas, depois falamos no final. Voltando ao projeto Penguin e à minha expedição antártica, que acho que é aquilo que todos vocês querem ouvir, nós fomos de Lisboa para Ushuaia. Ushuaia é a cidade mais ao sul do planeta, fica no sul da Argentina, e Ushuaia fica aqui. Fomos até Livingston Island, que fica lá aqui, ainda nós íamos para. E esta imagem aqui é muito caricata, porque nós chegámos a Ushuaia, e mais uma vez colaborações internacionais, nós íamos de Ushuaia para Livingston num barco espanhol, de Las Palmas. Então nós passámos pelo Porto, quando íamos em direção à Embaixada Espanhola, em que tínhamos chegado, a perguntar em que é que o barco partia, e passámos pelo Porto e tirámos esta foto, que aqui tínhamos barcos grandes, mas não vimos nenhum chamado Las Palmas. Ok, deve ser um daqueles grandes, deve ter um do outro lado, mas nem está para chegar. Quando nós chegamos, e vimos um barco assim bonito, meio alaranjado, que dizia A52. E qual é a nossa admiração? Quando entramos na Embaixada Espanhola, dá um póster gigante com um barquinho A52, Las Palmas, que é orgulhosamente o navio mais pequeno a navegar no Oceano Antártico. Tem 32 metros, 32 metros não é um barco pequeno. Só que o segundo mais pequeno tem 120 metros. E isso implica, de certeza que a maioria já andou embarcado. Quanto mais pequeno é o barco, maior é a porrada. E uma característica do Oceano Antártico é que tem uma corrente que nós chamamos de corrente circumpolar. E quando essa corrente chega aqui ao Estreito de Drake, entre a Argentina e o Chile e a Península Antártica, é como se vocês apertassem uma mangueira. Então, nesta viagem de 5 dias, nós apanhámos vagas entre 10 e 15 metros. O nosso tempo foi 32. Eu, honestamente, já tinha andado mercado algumas vezes, mas nunca tinha ficado tão enjoado. Durante 3 dias, fiz 3 coisas. Foi beber água, vomitar e fazer xixi. Beber água, vomitar. E foi muito mal. Nunca tinha sentido assim. Mas felizmente tudo passou quando nós chegámos e vimos os primeiros pinguins. Então, o que é que nós lá fomos fazer? Fomos lá fazer, perceber se duas espécies de pinguins diferentes. Os pinguins de barbicha, são isto aqui tem o chin strap, tem esta barbichazinha aqui. E os pinguins gentis, ou gentle, se estas duas espécies competiam por alimento, ou seja, se elas estavam diretamente a competir. Nós sabemos que elas tinham um overlap de habitat e queríamos perceber se elas estavam a competir diretamente. Fomos ver, através da análise, não sei se já ouviram falar sobre análise de dados estáveis. Não? Esperem que eu diga-me o que é que isso significa. Muito resumidamente,
os isótopos estáveis que nós trabalhamos quando fazemos a análise dos isótopos estáveis é a diferença entre o carbono 12 e o carbono 13, ou entre o azoto 15 e o azoto 14. E o que esta diferença nos diz é que o carbono não é bioacumulável, ou seja, traz informação do produtor primário. Damos essa informação geográfica, ou seja, sabemos que se a microalga daqui tem um determinado carbono e a daqui tem outro, o pelo daqui vai comer essa microalga, vai ficar com o carbono da microalga, o pelo daqui vai comer o carbono desta com um carbono diferente, o pinguim que se alimenta aqui vai ficar com o carbono da microalga, e o pinguim que se alimenta aqui vai ficar com o carbono da outra microalga. E assim conseguimos perceber a diferente distribuição geográfica. Felizmente, na Antártida há um padrão muito bom de distribuição de carbono. Por outro lado, o azoto é bioacumulável, ou seja, cada nível que temos na cadeia trófica ele vai aumentar. Por isso, quanto maior for a diferença entre o azoto 15 e o 14, maior será o nível trófico. Isto permitiu-nos analisar a dieta em 3 níveis. E o habitat também. Porque, primeiro, nós escolhemos amostras de penas. Os pinguins trocam as penas uma vez por ano, depois de porem o ovo. E nós tiramos as amostras antes dessa altura. E isso dá-nos informação de onde é que o pinguim tinha andado no último ano e o que é que ele tinha andado a alimentar. Depois escolhemos amostras de sangue, que nos dá informação mais ou menos de uma semana, ou seja, onde é que o pinguim tinha andado na última semana e o que é que ele tinha andado a alimentar nessa última semana. Depois escolhemos também amostras de fezes de pinguins. Através da análise das fezes, acho que das fezes lá para lá à frente. Gostem de falar do pinguim. Esta era a ilha que nós estávamos, a ilha Trinidad. Nós estávamos na base búlgara de Santo na Ossibiski, e aqui era a base espanhola quando estávamos primeiro, e aqui eram as colónias de pinguins onde nós tínhamos que ir colher as amostras. O nosso meio de transporte era quase sempre barcos insufláveis, às vezes o mar estava muito agitado, os regatas apanhavam mais agitados, mas honestamente o problema não era as ondas de agitação do mar, o problema era mesmo a temperatura da água. Muitas vezes nós temos que andar assim. Isto é tudo gelo e aquilo é um barco. Nós temos que carregar as coisas porque aquilo era a nossa comida. Estava a chegar e o problema é que as hélices do barco não podem funcionar no gelo. Nós temos que andar a remar. A temperatura da água era a coisa menos agradável de lá. Eu prometi nunca mais dizer mal da água da costa portuguesa. Então, como é que nós apanhámos um pinguim? Apanhar um pinguim é a coisa mais fácil do mundo. Apesar de água serem levados para gente dos sorvetes, em terra são, não sei, até um pato, ainda mais rápido. Então nós ficámos apenas num simples camaroeiro, punhamos o camaroeiro em cima do pinguim, agarrámos o pinguim e recolhemos as amostras de. Fazemos algumas medições biométricas, do bico e do tamanho da asa, para perceber o tamanho da população, e depois retirávamos as penas e o sangue para as amostras estáveis, e muitas vezes íamos recolher as fezes de pinguins. Mas esqueci-me de pôr aqui uma imagem que eu gosto de pôr, que é, há um artigo científico que este padrão, esta foto está muito fixe, se vocês virem, parece que o pinguim fez uma pintura aqui à volta, pinturas de lado. Isto é tudo cocó. Há um artigo científico, publicado numa revista indexada, que fala exclusivamente de cocó de pinguim. E eles avaliam a pressão como um pinguim feca. Existe, podem procurar na net, a imagem do artigo é genial. Eles avaliam isto porquê? Porque os pinguins, a grande maioria dos pinguins fazem. Vale a pena, procura. Depois posso mandar, eu mando para a Sofia, ela manda para vocês. Os pinguins, a grande maioria dos pinguins, tirando os imperadores e alguns que habitam mais a norte, fazem um ninho com pedras. E imaginem a garrafa d'água da Sofia, o pinguim. Isto era aqui do pinguim. Se ele tivesse assim e fizesse cocó aqui, ia ficar comigo todo sujo e iam aparecer muito mais agentes patogénicos. Então, o que ele decide fazer é, quando está com vontade, levanta o rariz e eles podem atingir, segundo o artigo científico, podem chegar a 1,60 m. E isso era genial, porque em vez de termos que andar a raspar amostras do chão, quando o indivíduo estava a ficar e passava outra atrás, cagava nas costas, naturalmente, era a amostra que não estava suja, para chegar lá com a espátula e meter no saco de levar, que a amostra estava perfeita. Depois de recolher o cocó de pinguim, nós tínhamos passado muitas horas no laboratório a procurar aquilo que nós queríamos encontrar. E porquê que nós utilizámos o cocó? Porque é uma lei básica, todos os seres vivos, tudo que entra sai. Certo? Acho que não há nenhuma exceção. E é uma maneira de. Antigamente, eles para verem o que é que os pinguins se alimentavam, faziam regurgitações involuntárias dos pinguins. Só que era um método um bocado agressivo, depende, obviamente,
basicamente punham um tubo no esófago do pinguim, viravam água lá para dentro, agitavam um bocadinho e depois tiravam o pinguim. E pronto, o pinguim vomitava e eles, através dessa recolha de amostras, conseguiam analisar o que ele tinha comido, porque não tinha digerido, seria mais fácil. No entanto, como podem ver, é um método eticamente um pouco questionável e muitos pinguins acabavam por morrer, porque ou o esófago era furado, ou estávamos a retirar o alimento que ele precisava para sobreviver. Então, houve um artigo científico que comparou as amostras a análise de amostras de registrações involuntárias com a análise do cocó de pinguim e chegou-se à conclusão que conseguiam retirar a mesma informação. Por isso é muito mais fácil nós tratarmos pela colónia com uma espátula e retirar algumas amostras do chão do que andar a vomitar pinguins. A parte chata disto é que já todos comeram um camarão, certo? Já repararam que uma parte da cabeça do camarão é a parte mais dura do corpo do camarão, por assim dizer. E essa é a única parte que resiste inteiramente à digestão dos pinguins, que é esta partezinha aqui acima, que lembrando esse micromiável. E uma coisa que também é muito interessante é que, de espécie para espécie, esta membrana muda de características. No camarão da Antártida, ou em Fábio Soberba, ela tem duas semicircunferências aqui e tem um picozinho aqui em cima meio. Ou seja, nós conseguimos identificar não só a espécie, como também através de equações holométricas, conseguimos perceber qual é o tamanho e a massa estimada do grilo. Ou seja, sem interagir com os pinguins, nós conseguimos retirar amostras sobre o que é que ele andou a comer e onde é que ele andou a comer durante nos últimos 2 dias, na última semana e no último ano. Ou seja, conseguimos ter uma imagem bem geral de tudo, da vida e da competição entre eles. Nós tivemos esse estudo de competição entre essas duas espécies, que é sabido que os pinguins gentis, a sua população vai aumentar, enquanto os pinguins barbistas estão a diminuir drasticamente. E chegámos à conclusão, já os resultados não estarem publicados, estou nessa altura a escrever o artigo, que, como o Sr. Darwin dizia, quando duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, uma delas ou se adapta ou vai acabar por se extinguir. E a sugestão que nós demos ao pinguim barbicha é para ele começar a procurar um prato novo ou começar a mudar de região. Porque os pinguins gentis estão a crescer de maneira mesmo muito drástica. Parando com a parte científica e mostrando as fotos que eu gosto de fazer vídeos, esta era a base, foi a base que eu chamei casa durante 2 meses, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. Era uma base búlgara, esta foi a primeira parte da base búlgara, em que eram uns pequenos caixotes daqueles transportadores, só que agora já tinham casas, pareciam casas de almas. E obviamente nós tínhamos a nossa bandeira portuguesa, que era um cascol, também tínhamos uma bandeira, e eu estava a comer sucos. Uma questão é, nós todas as semanas ou 2 em 2 semanas recebíamos alimentos frescos, de barcos que estavam por lá. No entanto, guloseimas não faziam parte dos alimentos frescos. Então eu e o meu orientador, já cheguei, quando saímos do Ushuaia, sempre saímos comprar, doseadamente, e pensamos doces suficientes para 2 meses. Os doces não duram uma semana. Uma coisa que também é diferente na Antártida é que, quando nós planeamos uma saída de campo aqui, podemos planear com algum tempo de antecedência. Mas se nos esquecemos de alguma coisa, podemos sempre voltar para trás e buscar ou adiar a saída de campo. Na Antártida, as saídas de campo são normalmente planeadas com 1 ano e meio, 2 de antecedência. Porque nós temos que enviar a nossa mala de comprimento que foi de barco, cerca de 6 meses de antecedência. Tem sido tudo planeado com muito tempo. Como são muitos países a colaborar com juntos, é preciso olear todas as máquinas. E outra coisa é pensar em todas as hipóteses. Aconteceu uma coisa que nós não estávamos à espera. Encontramos demasiadas crias de pinguins mortos. E nós não conseguimos perceber porquê. Então, alguém sabe o que é isto? Aquilo é cocó. Mas estou a falar disto aqui no geral. Aliás, aquilo não é cocó, aquilo é conteúdo estomacal. Cheira de cocó. Isto aqui é uma balança. Aconteceu o seguinte, nós encontramos demasiados pinguins mortos, como estava a dizer, e queríamos perceber porque eles andavam a morrer. Então, pegámos nas crias mortas, levámos para o laboratório, tirámos parte de si apenas, fazer testes em Coimbra, e tirámos também conteúdos de estomacal e queríamos pesar esses conteúdos de estomacal para perceber se eles estavam subnutridos ou não. Então nós chegámos lá ao Base Commander e perguntávamos se eles tinham alguma balança. Ele disse que sim, entregou-nos uma balança, pesava daquilo, daquelas balanças de pesar malas.
decidimos, ok, vamos tentar comparar o peso que nós temos da amostra com o peso de alguma coisa que nós sabemos. E depois nós lembrámos que tínhamos seringas. E lembrámos que 1 grama de água equivale a 1000 litros. Então pegámos um martelo, seringa de base, pegámos uma vareta, 2 molas, 2 sacos de amostras e 1000 litros conseguimos pesar a amostra. Obviamente que não era a base mais precisa do mundo. Mas para aquilo que nós queremos era mais que necessário. Ela com 2 ou 3 gramas oscilava bastante. Por isso, uma coisa que eu acho que é uma característica que nós portugueses temos muito, que é a capacidade de desencaixe. É muito importante em toda a ciência e na ciência escolar também. Uma coisa que os pinguins adoravam fazer, e nós não tínhamos muito tempo, era descansar ao sol. Porque eles passavam a vida assim. Porque os dias na base eram muito preenchidos. E como havia sempre sol, nunca havia desculpa de à noite não quero trabalhar. Porque, quando estávamos numa comunidade fechada, era muito importante que todos ajudássemos quando era preciso. Quando era preciso pôr o barco na água, toda a gente ajudava. Quando os nossos colegas japoneses andaram com os aviões a fazer testes de geomagnetismo e trabalharam durante 48 horas seguidas, uma questão na Antártida é: essas fotos todas são um bocado enganadoras, são todas com dias perfeitos, mas na Antártida é muito raro apanhar um dia assim. E eles tiveram lá azul durante 2 meses e eles precisavam de um dia perfeito, ou seja, condições de neve brutais para o avião levantar e aterrar, não podia haver nuvens para o avião voar perfeitamente e não podia haver vento. Eles apanharam essas condições nos últimos 2 dias da campanha. E por isso eles trabalharam durante 48 horas seguidas e nós estávamos sempre com cuidado a ver se eles entravam em hipotermia, a levar comida e bebidas quentes. Depois, quando era preciso carregar caixas, toda a gente levava, e o dia mais importante da semana era quando vinha o barco de comida. E esta era a equipa que era necessária para quando nós fazíamos trabalho de campo. Ou seja, sempre que nós precisávamos ir ao campo, era necessário ir em 2 barcos e cerca de 4 pessoas por cada barco, ou seja, incluindo mecânicos, médicos, técnicos de telecomunicações e assistentes de campo. Porque cada vez que alguma coisa, nós estávamos perdidos no meio de nenhums e precisávamos de equipas para conseguirmos nos manter juntos. Isto fez com que nós ajudássemos em tudo, até que houve um dia em que os búlgaros disseram: ok, e depois vocês não fazem um prato tipicamente português? Perguntámos: tem bacalhau? Eles não tinham bacalhau. Então o que nós fizemos? Um belo bom com bandas fritas, tipicamente português. Mas a coisa mais estranha que eu nunca na vida pensei fazer, e muito menos pensei fazer na Antártida, foi ajudar a construção de uma igreja. Os búlgaros são extremamente religiosos. E eles tinham uma igreja. Há 3 igrejas na Antártida que eu tenho conhecimento. Que é a igreja dos búlgaros, uma igreja cristã e uma igreja russa, que não é a religião dela. E os búlgaros tinham uma igreja. Só que correu mal e a igreja tinha ficado subterrada. Estava com 60 metros de neve em cima. E ficou um bocadinho inacessível. Então decidiram construir uma nova igreja e compraram esta estrutura na Argentina e levaram-na para lá de lá também. E sempre que nós tínhamos algum tempo disponível, ou alguma amostra que estava a correr no laboratório, nós íamos ajudá-los a construir a igreja deles. E a religião sempre foi um tema que origina muitas guerras. Ali havia pessoas agnósticas, havia pessoas cristãs, havia pessoas ortodoxas, havia lá um judeu, e todos eles meteram a religião de lado e ajudavam no que fosse preciso. Acho que a Antártida é muito boa nesse aspecto, porque o facto de estarmos lá todos com o mesmo objetivo ajuda-nos a pôr todas as divergências, muitas vezes estúpidas, sem qualquer tipo de sentido de lado, e trabalhar para esse fim comum. E o facto de estar lá esses 2 meses fez criar aquilo que eu gosto de chamar a minha família antártica. Foram pessoas que, imagina, algumas das pessoas, e este é o exemplo do Sandro, que tive apenas com eles cerca de 15 ou 20 dias, foram aquelas pessoas que marcou mesmo, que era como um suporte, um apoio para mim ali, e no dia em que eles foram embora, foi daqueles dias em que gostou mesmo, e diz: ok, mas faz parte, começas a falar 15 dias e estás tipo, quase a chorar à casa dele, mas é mesmo muito intenso, as coisas lá são levadas muito ao limite. Mas sempre havia alguma que mesmo, para mim, mais importante da minha família, a nível da amostragem, somos geniais. Porque sabem que um pinguim não voa? Porque voar na Antártida se todo alimentar no oceano. Todos os outros passam, todas as outras aves que voam vão fazer aquilo mal. Eu tenho a atenção para ir na Antártida. E a distribuição deles é muito boa para acessar e perceber como é que está o oceano. Depois são animais muito carismáticos. Acho que não há ninguém que não gosta de pinguim. Quem não gosta de pinguins? Cala-te.
Por isso, ok, acho que não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma pergunta? E a resposta? O que é que o urso polar não come pinguins? Diz. Mas diz. Possivelmente não existem no mesmo espaço. Sim. Alguém tem outra teoria? Parece que Sim, ok. Diz. o urso polar está no Polo Norte, o pinguim está no Polo Sul. A questão é mesmo essa. É uma resposta biológica com um fundamento geográfico. São 16 mil km de distância. Só há urso polar no Polo Norte e só há pinguins no Polo Sul. No entanto, nós quando não somos linguisticamente claros, muitas vezes confundimos isto, porque nós não temos ursos polares próximos, não temos os pinguins, não temos os icebergs. E há muitas vezes livros infantis em Portugal que trazem icebergs, ursos polares e pinguins juntos. Havia até um anúncio da Freeze em que eles falavam que vamos ao Polo Norte, tinha um anúncio da Freeze em que estavam pinguins no Polo Norte e mas qual era a marca de café? Tinha uns pacotes de açúcar, um dia vou, não sei antes. Nicola? Eles também tinham um dia vou ao Polo Norte ver pinguins. Eu mandei para lá Mel. Ok. Alguém tem alguma questão sem ser a dos pinguins? Dos polares? Não. Obrigado, desculpa. Eu tenho, em relação aos pinguins, são migradores, para onde é que migram? Estas duas espécies que falaste? Ok. Elas durante eles vão sempre reproduzir-se à mesma colónia. Ou seja, se eles nascerem naquela colónia, eles vão se reproduzir naquela colónia. Durante o período de inverno, como grande parte da costa está congelada e tem uma plataforma de gelo muito grande, eles migram pelo oceano. Mas eles não fazem muitos quilómetros, não se afastam a muitos quilómetros da zona de nidificação. Passam o inverno basicamente a saltar de iceberg em iceberg e a fugir das obras de inverno. Ou seja, não sei mesmo no círculo polar. Não, por exemplo, o não, show mas tens, a questão é, há 17 espécies de pinguins